gravação da nossa conversa depois, né? É. Da apresentação do Rômulo. É uma pena que não estava aqui, que está na gravação agora, mas a gente acabou de conversar aqui. E o último ponto é: a gente tem a reação de dissolução do sal de cozinha. Então vocês podem pensar NaCl sólido, uma setinha de equilíbrio, Na mais Cl menos, certo? O que a gente está fazendo aqui? A gente está adicionando mais Cl menos de um lado dessa reação. Então, me confirmem se vocês conseguem ver que quando você aumenta a concentração de Cl menos, você desloca a reação de equilíbrio para a esquerda, para o lado do sólido, né? E é isso que está acontecendo, na verdade, Daniel. Né? Não é que não vai acontecer nada. Você vai forçar o sal a ficar na forma sólida. Você vai aumentar o kps dele, diminuir o kps dele. Nossa, me deu um branco agora, sal. Na verdade o KPS se mantém, mas você aumenta um dos reagentes, né? Um dos Então reagentes. você aumenta cloreto, então você acaba favorecendo a formação do sólido, né? Do NaCl Sólido. sólido, né? Precipitado. E no fim é isso que acontece, né? É isso que a gente vê naquele vídeo lá. Adicionou um pouco de ácido e começa a aparecer um precipitado, e o precipitado é o sal normal. Isso acontece nas outras coisas também, tá, gente? Se fosse colocar, vai acontecer em outros íons, outros sais. Você tem que colocar o íon lá, né? Se você colocasse sódio de alguma coisa, talvez aconteceria isso também. Mas com cátion é um pouco mais difícil. Mas o que a gente queria conversar mesmo hoje, acaba sendo só isso mesmo, né? Falar um pouco de equilíbrios, falar de quais situações acontecem, né? E no primeiro que a gente viu, só para recapitular rapidinho, né? A gente está aqui. Deixa eu compartilhar minha tela de novo, só para fazer uma recapitulação. Aqui. Então, lá no início, a gente fala do ozônio e a gente vê que a reação do ozônio fica mais rápida, mais agravada quando a temperatura é baixa, porque o cloro, que inicialmente é gasoso no mundo, ele fica líquido na Antártida, onde a gente passa vários meses no frio extremo de menos 70 graus, menos 40 graus, né? A gente vê também amônia, que é exotérmico, mas o ideal para ela é temperatura alta de 450 graus Celsius, 200 atm, né? E olha como é que é dinâmico a química aplicada no mundo real, né? Talvez o ozônio nem seja uma química aplicada, mas a gente consegue entender o fenômeno. E essa última coisa que a gente falou foi do íon. E talvez para quem não viu, eu mostrei rapidinho. É uma nuvem que contém o cloro líquido, ou esse CFC líquido, de qualquer forma. Ele acontece nos climas frios, mas é pouco tempo. Na Antártida, o frio é muito extremo por muito tempo, né? Acontece muito. Né? Tá longe da Sibéria. A Sibéria é brincadeira perto do inverno da Antártida. E a outra coisa foi a formação do salzinho, quando não tinha nada e adicionou um pouquinho de ácido, né? E uma recapitulaçãozinha da nossa discussão mesmo. Vou parar de compartilhar de novo. Aí, gente, obrigado pela atenção, tá? A gente pode conversar, a gente pode falar das coisas assim agora. Eu só queria comentar uma coisa, né? Se vocês perceberem, né, várias coisas que o Rômulo falou, eles mostram que o que a gente viu na disciplina atual não é suficiente, né, para explicar todos os fenômenos. Então, a, a formação e o consumo do ozônio, eles são um problema interessante e é um dos exemplos que eu costumo, né, quando as poucas vezes que eu dei equilíbrio cinética, ou quando eu dou a termodinâmica cinética, eu sempre trabalho um pouco esse exemplo, porque ele é muito relevante e basicamente você consegue
a análise principal, né, é uma análise cinética, né, do problema, né? Isso é muito relevante, mas o equilíbrio químico ele vai ser essencial no entendimento, porque você tem uma das etapas que tem equilíbrio, né? E é esse equilíbrio que vai permitir que você haja, né, sobre essa formação do ozônio. A mesma coisa na amônia, né? Então eu estava corrigindo agora há pouco, né? Esses dias aí o exercício de vocês lá que vocês calcularam, né? O delta G da, da, da síntese de amônia, né? Para diferentes temperaturas, e vocês perceberam, né? Que para temperaturas mais altas o delta G fica positivo. Né? Ou seja, né? A constante de equilíbrio ali não é alta, mas do ponto de vista cinético, ainda assim, como você acaba aumentando a pressão e coletando a amônia líquida, então você acaba deslocando esse equilíbrio, mesmo que a constante seja menor que 1, como você está tirando o produto o tempo todo, né? Você acaba conseguindo, né, sintetizar. Então, na prática, para que a reação tenha a velocidade necessária, você tem que tomar esse tipo de procedimento, né? A gente só vai acabar formulando isso de forma completa no final da equilíbrio cinética, que a gente vai estudar mecanismo de reação, né, e coisas assim. Então ainda tem mais uma disciplina, né, para a gente conseguir tratar esses problemas de forma completa, né. E o exemplo que o Rômulo deu, né, do efeito do íon comum, ele é bem interessante, né, porque, de novo, quando a gente tira o sólido da solução, a gente acaba ficando com sólido lá com fração molar 1, né? Porque é o sólido puro. Então, ele, ao você adicionar lá o cloreto, você acaba favorecendo a precipitação. Esse já é uma coisa que a gente consegue entender com os conceitos que a gente estudou aqui no nosso curso, mas que vocês já viram antes, né? Então, o efeito do íon comum, eu estava lembrando lá das vezes que eu dei laboratório de química, é um experimento do laboratório de química, né? Depois isso também vai ser falado, por exemplo, em química dos elementos, né? Porque você usa isso para extração de alguns elementos. Então tem umas coisas que elas são conectadas e a gente, de novo, né? A gente acaba só conseguindo explicar elas com um pouco mais de formalismo, né? De formalidade para vocês aqui na termodinâmica por causa de matemática, né? Para a gente chegar nesse ponto, a gente acaba precisando de um pouco de álgebra, uma álgebra que, para quem está no primeiro ano, ainda não teve acessível, né? Então, o ideal, talvez, se todo mundo aprendesse cálculo diferencial integral no ensino médio, a gente poderia dar termodinâmica no primeiro semestre para vocês, basicamente. Né? São conhecimentos de primeiros princípios, né? Para quem gosta já ouviu falar de química computacional, né? Conhecimento ab início. Você não precisa saber química para começar a discutir termodinâmica, né? Você aprende química discutindo termodinâmica muitas vezes. Né? Mas Agora que eu já falei um montão, vocês querem falar, comentar alguma coisa com o Rômulo? Ou comigo, né? Também, lógico. Eu queria só comentar que eu achei bem legal a aula e tanto a proposta da aula, até como a forma como você fez, Romulo. Achei bem interessante. Tipo, a gente vê também um pouco dessa parte da aplicação, né? Alguns modelos, um pouco da parte real, como que ela tem. Eu achei bem legal a aula. Não, obrigado. Porque assim, a gente, como eu falei lá no começo do curso, né, e o Rômulo ajudou já em vários aspectos, o nosso objetivo nesse curso era chegar nessa descrição termodinâmica, né, dos processos químicos. E a descrição termodinâmica, ela é essencialmente a nossa capacidade de entender o que acontece com a energia de Gibbs, né, durante um processo desses. E daí, a partir daí, a gente calcular essas propriedades, né, que
que nos interessam, né, enquanto químicos. É um caminho longo e que vocês ainda vão trilhar mais, né? Isso é interessante. Para o curso, né, em termos de conteúdo, qualquer coisa que a gente fizer a partir de agora é extra, né? Ou a gente entra na ementa de equilíbrio cinético, né? Então, a nossa ideia, então a gente tem aí mais, em princípio, mais 3 aulas da disciplina, né? 2 a semana que vem, e teria a aula do dia 14. Deixa eu olhar aqui meu calendário no computador. Do dia 15, né? A aula do dia 15 é o último dia de aula, se eu não me engano, do semestre, a gente já provavelmente não teria. Mas seria um momento de entrega, né, do último trabalho de vocês. E na próxima semana a gente tem aí a oportunidade de discutir mais a fundo, né, com mais vagar, algum conteúdo que vocês ainda achem relevante. Eu pensei também em trazer, talvez, um exemplo, né, para a gente resolver em sala, com começo, meio e fim, né, um pouco mais extenso. Mas eu também queria, de novo, né, que vocês nos dessem, nessas 2 últimas aulas, aí, um retorno sobre o que vocês acharam do curso, né? Sobre os nossos eventuais acertos e erros aí ao longo do curso, né, em tudo, né, que vocês quiserem falar, bem ou seja mal, né. Falar mal é muito bom, né, algumas das coisas que vocês tiveram esse semestre são consequências da crítica, né, construtiva que foi feita pela turma anterior. Então, no semestre passado a gente teve termodinâmica também, e vários dos comentários que os colegas de vocês do semestre passado fizeram, eu incorporei aqui, tentei pelo menos, né, incorporar na nossa turma, né, desse semestre. Então seria muito bom se vocês pudessem também me ajudar criticando, né, o curso no próximo encontro, né. E aí a gente tenta fazer essa disciplina ter um anticlímax, né? Enquanto todo mundo está estressado na última semana, a gente vai diminuindo a velocidade, né? Ao longo da próxima semana, para vocês terem aí também uma situação de não chegarem tão esgotados no recesso aí de um mês que a gente vai ter, tá bom? Nenhum Tá bom, comentário? Gustavo. Tá Obrigada. bom. Obrigado, Júlia. É legal que você não me deixa no vácuo, né? Enfim, a gente vai continuar, então, fazendo essa discussão aí de um problema um pouco mais complexo. Eu ainda vou escolher, estou olhando para cima para os meus livros que estão aqui em cima, qual deles que a gente vai analisar. Talvez eu traga alguma coisa que não seja encontrada em livro-texto para a gente tentar analisar. Vamos ver se eu vou encontrar um que seja relevante, né, para a nossa ideia. E eu que agradeço, Isadora. Eu queria, então, agradecer vocês. Queria agradecer muito o Rômulo, né? Como vocês sabem, o Rômulo, ele é estagiário docência na disciplina, né? E, então, essa é parte das atividades dele, ministrar algumas aulas, né? Então, a gente acordou 2 para esse semestre. Queria agradecer bastante a ele por ter preparado as 2. Eu que agradeço vocês por tudo. Nossa, que experiência incrível que foi para mim. Foi realmente ótimo. Tá bom? Então, acho que a gente pode, se ninguém tiver nada mais a comentar, a gente pode encerrar por aqui por hoje. Tá, eu vou parar a nossa gravação, então.